Olá! Esta semana no programa de destaque iremos falar sobre desenvolvimento de softwares e jogos para computadores. E para essa conversa temos como convidado Átila Correia Cunha. Ele é graduado em Matemática e Ciências da Computação pela UES, possui experiências na área de programação, modelagem 3D, animações 2D e 3D, efeitos especiais, desenvolvimento de jogos e consultorias de softwares. Ministra palestras sobre desenvolvimento de jogos e já foi premiado em vários concursos nacionais e internacionais. Atualmente é empresário da Virtu Studio, desenvolvedor do Studio Manager Virtude e chefe de equipe desenvolvedor de J2ME, Android e Flash no Instituto Atlântico. Tudo bem, Átila? Seja muito bem-vindo ao Destaque. Obrigado. Para iniciar, a gente queria saber, assim, porque no seu currículo a gente vê que tem muitas atribuições na área de games, né? Isso. Então, assim, como surgiu o interesse por essa área? Bom, a gente quando é garoto, a gente cresce jogando, né, nos videogames e tudo. Então a gente, assim, tem sempre aquela dúvida, né, como aquele jogo foi feito, né? Então, quando a gente cresce e estuda um pouco mais a respeito, a gente vê que existem vários profissionais envolvidos nas mais diversas áreas, que a gente costuma muito a dizer que é uma multidisciplinaridade. Né? São profissionais da área de psicologia, profissionais da área de informática, enfim, são vários profissionais, artistas, músicos. Então, cada um deles exerce um papel fundamental para se desenvolver um jogo de qualidade, né, no final. E aí, mas o seu interesse mesmo específico, assim, começou jovem, como garoto? Ah, e aí tá. Foi... Eu lembro bem na minha adolescência, eu tentei fazer a parte de desenho e vi que não era muito a minha praia. Então, quando eu cursei matemática e depois computação, eu percebi que ali morava, assim, realmente o meu dom, né? Então, eu corri atrás do meu sonho e, lógico que a gente sempre tem que lidar com alguns obstáculos, né, durante o percurso, mas eu percebi que ali morava realmente o meu sonho e eu queria seguir aquilo. Então eu me dediquei bastante, estudei mais a parte que a gente chama de parte da programação, cálculos, os algoritmos, que a gente chama, parte matemática da coisa. Então, é a parte mais, vamos dizer assim, de codificação mesmo do programa. Eu sei. A questão da engenharia de software, como que funciona isso? Assim, como ela tem avançado nesses últimos anos? Bom, a engenharia de software, no básico, ela surgiu devido a grandes projetos que têm vários fracassos. Então, para evitar esses fracassos, a engenharia de software ajudou, né, assim, montaram uma série de padrões que iriam fazer os projetos terem sucesso no final, ou seja, diminuir essa margem de erro, de chance de insucesso no projeto. Então, a engenharia de software veio evoluindo, buscando diminuir esse insucesso, né? A engenharia de software aplicada a jogos, ela já é um pouco diferente, porque a engenharia de software aplicada a um software convencional, o cliente está muito interessado nas funcionalidades do sistema em si. E, no caso dos jogos, o jogador tem que estar... o entretenimento é a principal função, entende? Então a função da engenharia de software lá, muitas vezes a gente corta alguns processos burocráticos que existem na própria engenharia de software, para que no final a diversão, o fator diversão seja
cumprido, vamos dizer assim. Eu sei. É na questão da área de jogos, né? A gente sabe que teve um avanço muito grande. Por exemplo, um jogo de futebol do Atari para a questão do PlayStation 3, a gente vê que a mecânica ela evoluiu muito, né? Verdade. O que a gente pode esperar para o futuro disso? Bom, a gente já tem uma prévia do futuro. A gente tem o Microsoft Kinect, que você gesticula e você comanda um jogador, um personagem lá dentro do jogo. O futuro, eu acho que está aí, né? Ele está em você estar realmente dentro do jogo. E com relação à evolução em si, a gente tem uma evolução, os jogos mais evoluíram juntamente com a evolução do hardware, né? Que é do equipamento em si, né? Poder de processamento. Então, tudo isso possibilitou o avanço da melhoria dos gráficos tridimensionais. Que a gente tem os jogos lá antigamente, os jogos eles tinham pouca memória, né, de execução, eles tinham que ter o gráfico realmente reduzido, entendeu? Então, com o avanço tecnológico, a indústria de jogos aproveitou esse avanço e foi evoluindo também. Na verdade, a indústria de jogos também contribui para a evolução, né? É uma via de mão dupla. Os jogos ajudam a puxar a tecnologia para cima, é assim que eu gosto de falar. Tal como a indústria de cinema, que eu gosto de citar muito, como o filme Avatar, que foi criada uma nova tecnologia de filmagem, a indústria de cinema puxou a tecnologia, né, para cima. Então, a indústria de jogos também faz isso. A indústria de jogos ela descobre novas tecnologias para que sejam aplicadas. Então, o computador de hoje é bem mais avançado, tanto devido à evolução de hardware, e a evolução do hardware é consequência do desenvolvimento de jogos. A gente vê hoje a questão dos tablets, né? Também porque é a moda hoje, né? Tanto que surgiu atualmente o iPad 2 também, né? Foi lançado agora. E na sua opinião, será que eles vão ter capacidade para esses jogos, para essa evolução dos jogos? Com certeza, eles já têm, né? Na verdade, assim, eles são bem poderosos. Alguns deles já têm o que a nomenclatura da gente atual que são 2 núcleos, né? Tem 2 cores, ou seja, ele pode executar múltiplas tarefas. Ou seja, você pode ficar navegando na internet e deixar um joguinho, ficar jogando alguma coisa enquanto espera alguma coisa sua carregar. Então, na verdade, a gente já está vivendo esse momento. Né? A tecnologia, assim, ela evolui muito rápido. Né? A partir do momento que uma nova tecnologia ela é lançada no mercado, assim, já existe uma outra equipe trabalhando numa coisa bem mais avançada, assim, que vai ser lançado daqui a 1 ano ou 2, entende? Então é sempre assim, é sempre um passo à frente. Então é extremamente saudável que essas empresas façam uma competição entre elas, né, em busca de venda em si, lógico, do melhor device, do melhor dispositivo, mas isso que impulsiona o mercado. E esses devices em si, esses dispositivos em si, eles realmente têm um poder de processamento muito grande. Costuma comparar um poder de processamento de um celular hoje em dia, um iPhone 4, geração 4, com o de um computador de 3, 4 anos atrás. Né? Ou seja, é um computador que já roda um jogo em 3 dimensões, não com toda a especificação que um computador pessoal tem, mas ele já tem um poder de processamento bem. E a tendência, então, é que cada vez isso mais se aperfeiçoe e consiga suportar mesmo? Exatamente. Na verdade, existem já alguns modelos de dispositivos móveis que têm embutido algumas outras características. Né? Você vê câmeras potentes, né? Já deve ter visto que alguns devices têm câmeras até mais potentes do que algumas câmeras que a gente compra somente pela câmera. Então, os devices eles estão buscando cada vez mais integrar vários dispositivos num só aparelho. E essa busca acaba
criando um novo campo de desenvolvimento, que é utilizando realidade aumentada, que a gente assim, uma realidade mesmo, assim, é bem atual essa tecnologia, realidade aumentada, utilizando microfone, ou seja, assim, a imaginação do desenvolvedor, basta que ele tenha uma boa imaginação para que ele desenvolva alguma coisa interessante. Essa questão da realidade aumentada, assim, você podia explicar melhor como é? O usuário tem uma projeção da imagem dele que foi feita, capturada no computador e faz disso uma extensão dentro de uma imagem de alguma coisa, dispositivo móvel, por exemplo. Ou seja, você pode ter na sua webcam lá a sua imagem e pode ter projetado um capacete, um óculos no seu rosto. Interessante. Legal. Sem estar realmente, né, de óculos, então você tem aquele objeto lá projetado no seu rosto sem que ele esteja lá. Acho que cada vez mais a tendência são essas novidades, né? Acho a questão dos novos portáteis, né? Os portáteis para jogos da Sony, a gente foi lançado o NGP, né? Tem o da Nintendo 3D. Então, assim, eles trazem uma nova era para os jogos digitais, porque justamente a questão da tecnologia 3D, né? Então, isso. Assim, acho que sim, acho que cada vez mais assim, a tecnologia evolui para que o dispositivo móvel ele seja também um videogame móvel. Eu sei. Porque nós tínhamos no mercado, há alguns anos atrás, nós tínhamos realmente os videogames móveis. Né? Eu posso citar o Game Boy Advance, um bem antigo, o Game Boy, o próprio Game Boy. Né? Então, a gente já tem o PlayStation portátil também. Então, qual é a nova vertente? Vamos dizer assim, a Sony fez esse lançamento embutindo um videogame portátil num celular. Ou seja, a ideia é que ele tem essa dupla função. Que, na verdade, alguns dispositivos móveis tentam ter ele como um dispositivo secundário de jogo. A vendagem do celular vai ser feita baseada no fato de que ele é um videogame móvel e não só apenas um aparelho. Essa é a ideia. É só uma mudança de paradigma. Não sei se ficou claro. Ficou. A gente soube que você já ganhou muitos prêmios, né, nessa área de games, a gente mudando um pouco agora. Então, como foi isso? Como isso aconteceu? Quais foram esses prêmios? Né? Legal. Seguinte, assim, primeiramente veio a ideia de participar de alguns concursos no desenvolvimento de jogos, especificamente de jogos para dispositivos móveis. Veio a ideia de participar de alguns concursos, que até fica uma dica aqui para quem é desenvolvedor também independente ou que tem uma pequena empresa, que é uma maneira de vamos dizer assim, se expor para o mercado. Né? Expor a própria empresa ou a sua própria imagem. Lógico que você tem que buscar sempre a qualidade máxima, né, possível no que você faz. Então, baseado nisso, eu fiquei à procura de alguns concursos e eu encontrei alguns concursos na Nokia, encontrei alguns concursos de outras empresas grandes, Adobe, e eu tive a felicidade de participar e em alguns deles eu fui campeão. Também já ganhei outros concursos, mas participando de times, né? Com algumas consultorias e trabalhos que eu participei por fora. E eu acho interessante essa busca pelos concursos, porque, como eu já falei, assim, ela vai alavancar a sua carreira, entende? O resultado de um concurso desse abre muitas portas, né? Por exemplo, por ter sido campeão, eu tive direito a viajar para um evento da Nokia. Então,
ganhei aparelho. Hoje em dia eu tenho muitos contatos e ganho alguns aparelhos devido a isso. Assim, para que eu possa testar os meus jogos nesses aparelhos. E assim, a sua rede de contatos aumenta muito. Enfim, só tende a melhorar, né, a carreira. É um estímulo também até para quem está iniciando, né? Exatamente. Nessa área, eu acho que Exatamente. Porque a gente sempre, aqui no Brasil, acredito no mundo inteiro, a gente sempre tenta buscar um espaço, né, no mercado. Isso. Então, eu não imagino uma forma melhor do que você ganhar um concurso internacional, claro. ou até mesmo alguns concursos a nível nacional, que tem aqui no Brasil, tem uns concursos muito bons, mas assim, eu aconselho mesmo um concurso a nível internacional para que abra um leque maior de contatos. A participação nesses concursos, ela é individual? Você que cria o game, o jogo, ou há equipes para isso? Isso depende muito das regras do concurso. Sim, do tá? Alguns concursos, eles limitam a participação de... apenas um exemplo. Eles limitam a participação a três pessoas por equipe. Sim. Às vezes não tem limite de número de pessoas na equipe. Na verdade, eles querem ter um resultado expressivo naquela tecnologia deles. Né? Por exemplo, a Nokia queria lançar... tinha um lançamento do novo celular deles, do novo smartphone N8. Então, eles fizeram toda uma campanha para que você fizesse jogos para o N8. Entende? Então, é bom, assim, além da fama, existe também o prêmio em dinheiro dos concursos, é lógico. Agora, é muito gratificante. Você leva o nome do país também, né? Você mostra que no Brasil tem gente capacitada. Exatamente. Tem gente capacitada para fazer coisas assim consideradas que a gente também pode estar no topo, né, da tecnologia. Eu sei. Você tem uma empresa nessa área, né, no ramo de jogos, Isso. né, a Virtu Studio, né? Isso. O que funciona lá, o que acontece, e quais são os trabalhos que são desenvolvidos? Olha, a gente desenvolve, assim, nós temos dois segmentos principais. Um dos segmentos é a área de publicidade, criação de vinhetas, e temos a parte de desenvolvimento de jogos em si, né, que é uma área mais focada da gente. A área de desenvolvimento de jogos, a gente está tentando evoluir muito, uma mentalidade que ainda não existe aqui, pelo menos muito aqui no nosso estado, é a de construção de jogos propaganda, por exemplo, que são advert games, do termo em inglês. Que são jogos que têm uma capacidade viral tremenda. Quando eu digo viral, é que ele se espalha assim, com uma facilidade incrível. Eles fixam a marca do cliente. Assim, eu poderia até citar aqui um exemplo de um jogo que foi feito, não pela minha empresa, mas sim por uma empresa de São Paulo, onde você podia jogar com um carro de uma empresa que estava fazendo a propaganda. E durante 30 dias era analisado as suas voltas, né, as suas melhores voltas. Então, quem tinha o melhor tempo final, no fim desse período, ganhava um carro da marca. Então assim, é um sucesso, entende? Esse tipo de propaganda, de game propaganda, entende? Então, esse é um setor. Aí nós temos o setor de jogos sociais. Todo mundo já deve ter visto a febre que são as redes sociais, né? Facebook, Orkut. Então, existem os jogos para as redes sociais, que são esses jogos que eles têm alto índice de premiação para o jogador. Você encontrou na sua colheita, né? Entende? Ele é muito... costuma dar muitos prêmios, né, para o usuário se sente muito feliz de estar jogando. Então, essa é toda uma estratégia de mercado, né? Uma estratégia é um segmento muito forte, por sinal, ter jogos de redes sociais.
Nós temos também os jogos que são mais vamos dizer assim, difundidos no ramo de gamers, né, de jogadores em si, que são os jogos top de linha, que nós chamamos de AAA. Né? Eles são jogos mais para o pessoal que a gente chama de hardcore, que são os jogadores que gostam de ficar horas na frente do computador, que pegam um personagem desde o primeiro nível e elevam ele até o último nível. Legal. Então, esse tipo de jogo, existem esses tipos de jogos e também existem os tipos de jogos de top, né, AA, que são jogos para console, que tem os consoles que são jogados nos consoles hoje de ponta, que são Xbox 360, PlayStation 3. A particularidade desse tipo de jogo é que eles têm uma equipe extremamente capaz de produzir, né? Diferente de um jogo para dispositivo móvel, onde uma equipe pequena pode desenvolver um jogo bem legal. Então, nesse tipo de desenvolvimento mais elaborado, a gente conta com muito dinheiro investido, entende? Eu sei. Então, não é o foco da minha empresa ainda, né? Tomara que um dia chegue lá. Verdade. Mas é um longo caminho. O Brasil tem pouquíssimos casos de jogos que eu considero top, né? De mercado. Mas tem jogos conhecidos fora do Brasil? Tem né? jogos conhecidos fora. Tem. Nós temos, acho que uns 3 jogos bem conhecidos. Não sei se pode citar nomes. Pode sim. Pode, acho que Taekwondo é um deles. Tem um nome aqui, mas de outros 2, me fugiu a memória. Mas é bom a gente saber disso, né? Existem. Tem jogos reconhecidos. Átila, para encerrar, assim, mesmo você já vendo todo esse crescimento no mundo dos games, a questão da tecnologia, a gente sabe que está evoluindo muito, né? Mas, assim, qual a sua expectativa? O que é que você ainda quer ver acontecendo, né? Acontecer? Eu realmente quero ver acontecer que no Brasil, infelizmente, uma grande empresa mundial de jogos veio aqui para o Brasil e infelizmente fechou as portas, né? Eles fecharam as portas, mas eu realmente queria ver o mercado daqui ser aquecido e que assim, até uma forma de expressar que o governo realmente ele precisa ajudar essa área. O que é que eu quero dizer com isso? É que existe os encargos sobre os jogos, eles são altíssimos, né? A venda de jogos. Então, isso influencia na questão da pirataria, entende? Então, aqui a gente ainda tem uma mentalidade ainda um pouco fechada. Tanto que a gente, quando desenvolve alguns jogos internacionais, de âmbito internacional, o jogo é mais focado para o mercado mercado internacional. E não, assim, o Brasil não é um bom... Valorizado, talvez, né? Isso. Então a gente realmente assim quer que seja justo, entende? Assim, que os impostos sejam justos sobre os jogos e de uma série de outros incentivos que a gente tem. Na verdade, nós já temos alguns incentivos do governo que também tem concursos, como eu já falei, concursos de âmbito nacional, mas assim que tivesse um investimento maior, porque nós temos realmente alguns talentos brasileiros, muitos deles acabam indo para o exterior, que é o meu caso. O seu caso, né? É o meu caso. Então, assim, eu acredito que, não sei em quantos anos, mas eu realmente acredito que o Brasil ele vai ter vai ter esse crescimento. Muito bom. Átila, muito obrigada pela nossa conversa, que foi muito produtiva, né? Então, muito obrigada pela sua presença, pelas suas contribuições, tá ok? O programa Destaque fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação no FGF TV, canal 14 da NET.